Olá, meu querido, olá, minha querida, paz e bem para vocês, tudo certo? Estamos chegando para mais um Javenice Podcast, o podcast da Javenice. A gente tem podcast, olha que beleza? Para chegar na sua casa, para chegar aí no seu ambiente de trabalho, para a gente ter uma prosa boa, uma prosa gostosa e, sobretudo, com conteúdo, com formação, com aquilo que sustenta a nossa caminhada de fé. Então seja bem-vindo, você que está assistindo, começando a assistir o programa, no dia que ele passa normalmente, terça-feira, ou em algum outro dia que você está fazendo a sua reprise, no dia que é disponível para você, possível para você. Então, louvado seja Deus porque você está conosco, louvado seja Deus por todo mundo que nos acompanha, que incentiva esse programa, né? Porque é uma graça de Deus poder usar esse recurso, esse meio da internet para chegar na casa sua, na casa de todo mundo. E hoje o programa está especial, gente, mas está especial para lá de metro, viu? Nós tivemos a graça de, pela segunda vez consecutiva, receber aqui na nossa casa, para um final de semana de formação, o professor Rude Albino de Assunção. Olha, é uma bênção tê-lo aqui com a gente. Então, hoje o programa especial vai ser com ele. Então, eu quero que ele já se apresente. Primeiro, seja bem-vindo. Louvado seja Deus pela sua presença, não só aqui no podcast, mas sobretudo aqui na comunidade Javenice. A gente tem uma expressão, a gente fala freguês de carteirinha. Coisa boa. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a toda a comunidade que me acolhe mais uma vez, né? Que me convida, que me mima, né? Com a pizza, com o pastel, com tudo. Teve pastel hoje? Ontem. Ai, que beleza, hein? Pastel da Luciene? Ei, Luciene, logo. Já estamos marcados para ir aí, né, Luciene? Então, pode ter um pastelzinho também lá, hein? Nossa, eu sei que chegou o pastel e estamos bem servidos e foi um final de semana rico de muita aprendizagem, muito aprendizado também para mim, né? Porque eu vejo tanta gente sedenta, né? Querendo saber as coisas. Isso me estimula também a crescer e a estudar. Deus. Pra gente é uma alegria, uma riqueza. Bom, é professor hoje, mas quem que é o Rude Albino de Assunção? De onde veio? Como é que é a história dele? Conta pra nós aí, pra você conhecer, porque a gente tem grandes figuras hoje. Eu tava comentando isso, sabe, professor? Ontem eu tava comentando que a igreja no Brasil, ela tem visto surgir pessoas com um ministério de ensino, com um ministério de mestres da fé, que é importante para levar o povo de Deus pelo sã caminho, né? Pelo caminho bom. E, sinceramente, você é uma dessas pessoas, graças a Deus. Louvado seja Deus pelo seu ministério, viu? Ele edifica muito a vida da igreja. Acredito que a sua igreja diocesana, a sua igreja local, mas também todos que te acompanham através de seus livros, através da escola Ratzinger, né? Então, conta para nós, quem é o Rude? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias, né? Não sei se eu tenho uma resposta para isso. Então, eu sou um catarinense, né? Para situá-lo geograficamente, de quase 41 anos. Casado, muito bem casado. Eu sempre brinco que a minha esposa não pode dizer a mesma coisa, né? Com a Renata e pai de 4 filhos, né? 4 aqui, um na Glória. O Bento José, Lucas, a Luísa e a Beatriz. Bento José? Bento José, esse é o primeiro, primogênito. Nem precisa dizer que é fã, né? Talvez vocês saibam a razão do Bento José. Então, sou de uma cidadela chamada Gravatal, cresci sob o campanário, a sombra do campanário de um santuário do Coração de Jesus, isso é bem importante. Dos deonianos? Não? Hoje é dos deonianos, curiosamente. Mas durante toda a minha vida foi dos diocesanos. Que legal. É na Diocese de Tubarão, a Diocese da Beata Albertina Berkenbrock. Já a Beata Albertina. Nós temos uma Beata, uma Beata. Que maravilha. E cresci nessa cidade, fui para o seminário muito cedo, né, com 12, 13 anos. Josefino de Murialdo, fiquei 2 anos lá, 8 anos dos diocesanos. E depois saí do seminário em 2006, encontrei a minha mulher, né, como bênção. E casei com ela em 2011, tivemos nossos filhos. E nesse ínterim, né, fiz todos os meus estudos de filosofia, sociologia, teologia. E cá estou. E nesse caminho... E teologia no seminário ou fora? Não. Filosofia no seminário, todo o resto fora. Ah, ok. Uhum. E por que eu imaginei que você tivesse alguma relação com o Nordeste? Tem alguma relação? Eu morei no Ceará. Ah, morou no Ceará? Eu trabalhei no Ceará há 4 anos. Centro Universitário Católica de Quixadá. 2017 até 2000
21, 22. Como professor? Professor e coordenador dos cursos de filosofia e teologia. Para seminaristas ou público? Majoritariamente seminaristas e alguns leigos e religiosos. Nossa, que Mas maravilha. majoritariamente seminaristas. Mas não tem nenhuma ascendência nordestina na Não, família, nada, nada? absolutamente nada. Porque assim, se vocês assistirem, se vocês tiverem o prazer de passar um final de semana de formação, vocês vão entender como... Porque o nordestino, ele é espirituoso, né? E não que o catarinense não seja, mas assim, é que você tem os jeitos, né? Os trejeitos de um nordestino, porque sabe inserir uma boa conversa, uma boa prosa. Tem até coisas de mineiro aí também. Só que o mineiro é mais quieto, é mais desconfiado. É, né? quietude não é uma das minhas Não, né? virtudes. Graças a Deus. Vocês já perceberam isso? Estamos no lugar certo. Mas que bom. E teologia e filosofia, qual das duas é mais apaixonante, professor, para você? Olha, depende da pessoa. Para mim é teologia porque é a área a qual eu me dedico mais, né? Mas são duas asas, todo mundo sabe disso. Então você não consegue fugir da filosofia, né? Então que é a minha formação básica, né? Inicial. Professores de teologia te influenciaram muito no começo? Na verdade, a minha grande influência são os livros de teologia, na verdade, mais do que tudo, né? Bento XVI e outros teólogos que vêm antes dele. Na verdade, o primeiro papa da minha vida é João XXIII, nem é Bento XVI, né? Então, quando eu estava no seminário, eu me tornei um grande devoto de João XXIII. Que daí me abriu a discussão para o Vaticano II e assim por diante. Então, não é o meu primeiro papa, vamos dizer assim. Tanto que na minha casa tem um quadro pintado pela minha esposa de São João XXIII. De São João XXIII. Agora estou implorando para ela terminar o do Ratzinger, do Bento XVI, né? Está a caminho. Nossa, Não sei se ela vai me presentear logo com isso. Esse é o professor Rude Albino de Assunção, professor, formado em filosofia, sociologia, teologia, mas, sobretudo, como a gente estava falando aqui, um homem de fé, que tem nos ajudado, né? Ajudou no ano passado, quando tratando conosco da Cristologia de Ratzinger, Exato. Papa Bento XVI, uma riqueza que a gente começa a mergulhar e não consegue ver fim nela, porque é riquíssima. Eu tenho uma curiosidade antes de começar a primeira pergunta, já que você é apaixonado em Ratzinger. A trilogia Jesus de Nazaré tem uma inspiração na obra O Senhor, de Romano Guardini? Claro. Tem? Claro. Ele foi ele foi professor do jovem teólogo, não? Eles tiveram acho contato muito pontual. Essas coisas não são muito claras, assim, não aparecem na biografia. Porque Guardini é muito mais velho que Ratzinger. Então, quando Ratzinger era um adolescente, um jovem, Guardini já era um expoente da teologia alemã. Certo. Então, eles são de gerações diferentes. Romano Guardini é alemão? Na verdade, ele é italiano, mas ele ok. se desenvolveu na Alemanha. Então, a gente diz que é um teólogo ítalo-germânico. Ítalo-germânico. Porque Guardini é um sobrenome italiano. Mas tudo que ele escreveu é em alemão. Então, é aquela coisa. Que nasceu na Itália e foi para a Alemanha, se bem me recordo, né? Também não sou especialista em Guardini, mas o que sei da biografia dele sei que ele cresceu na Alemanha. Tanto que toda a sua obra é em alemão, né? Ele é um expoente da teologia alemã, embora o nome seja latino, né? Essa é uma curiosidade que eu tive, porque quando eu olhei, comparei as datas, Romano Guardini, vi que foi um dos grandes também influenciadores dos padres do Concílio Vaticano II, falei, será que teve alguma influenciazinha? Então, a gente já está sabendo que... Teve, claro. Ele sempre se diz que ele foi o grande mestre da juventude na Alemanha, do período que o Ratzinger era um jovem. Ele se reunia num castelo lá com a juventude para fazer suas pregações. Então, ele era uma figura inspiradora para a juventude da época. E Ratzinger acaba bebendo disso, conhecendo as suas obras, né, tendo a figura dele como uma referência. Tanto que o livro Introdução ao Espírito da Liturgia está inspirado no livro O Espírito da Liturgia do Guardini. O Jesus de Nazaré, de alguma forma, está conectado ao intento de Guardini no O Senhor, né? Embora as obras tenham uma natureza distinta, né? Em termos, né? A obra, vamos dizer assim, do Guardini, ela tem um toque mais existencial, ela tem um toque mais meditativo. Ratzinger, em Jesus de Nazaré, na trilogia, na minha percepção, ele é um acadêmico realmente em sentido muito estrito. Embora Guardini também fosse professor, Guardini, vamos dizer assim, um pouco mais especulativo, ele estava mais preocupado com o diálogo também com as correntes filosóficas do tempo. Ratzinger, embora, claro, seja um expoente do movimento litúrgico, bêbado dos padres da igreja, Ratzinger ele foi muito influenciado pelo seu orientador de doutorado e de habilitação, que foi o Gottlieb Zengen. Então ele está muito centrado nos padres da igreja, numa teologia bíblica que
dialoga com a interpretação dos padres e com a exegese moderna. Então, quando ele vai escrever Jesus de Nazaré, você vai perceber que ele está dialogando, sobretudo, com a teologia bíblica, com a exegese católica e protestante de âmbito alemão. Uhum. Então, a obra dele, nesse sentido, é um diálogo acadêmico com seus pares do seu contexto linguístico e teológico. Então, isso não é bem o que o Guardini apresenta, né? Então, o Ratzinger está discutindo teses, certo? E oferecendo o seu ponto de vista, e claro, dando aquele toque que é típico da sua literatura, que sempre dá uma conotação canônica, no sentido, olha, essa interpretação não é só uma hipótese exegética, mas é sobretudo uma leitura unitária dos testamentos, porque ele defende uma exegese canônica. O que significa? Em primeiríssimo lugar, você lê a unidade, ler a Sagrada Escritura a partir da unidade entre Antigo e Novo Testamento. Então ele não isola os textos, ele não isola os testamentos. Segunda coisa, uma exegese canônica é aquela que interpreta a Bíblia no corpo da igreja. Então a Bíblia não é um objeto de estudo da academia só. A Bíblia é um livro vivo, interpretado num sujeito vivo que é a igreja. E sobretudo num lugar específico dentro da igreja que é a liturgia. Então, todas essas coisas acabam aparecendo ali em Jesus de Nazaré. E é uma riqueza. Se você, católico, ainda não mergulhou nessa fonte de riqueza que é a obra do Bento XVI, Cardeal Ratzinger, Jesus de Nazaré, por favor, adquira. É uma obra que não pode sair da nossa cabeceira e do nosso coração. Mas, dito isso, Leandro, eu precisava matar essa minha curiosidade. Precisava matar a minha curiosidade disso aqui com ele. Bom, hoje o programa especial conosco aqui é um programa dedicado à doutrina do Espírito Santo. Mas antes de já começarmos, quero te passar um presente. Oh, glória a Deus! Ó, esse presente é da loja Nossa Vocação, aqui, ó. Olha as nossas canecas aqui, gente, ó. Olha só, personalizada também. Minha camiseta, como vocês sabem, né? Eu sou um outdoor, aqui, ó. Eu tô nesse padrão também. Nossa vocação. Então, se você está precisando de camisetas personalizadas para sua comunidade, para sua romaria, para o seu grupo de peregrinação, você precisa procurar a loja Nossa Vocação. Ó, não deixa para depois não, porque tá cada dia mais bonito tudo que eles estão fazendo, gente. É uma coisa assim impressionante, vale muito a pena. Tá bom? Se você é coordenador de comunidade, se você coordena grupo de jovens, vai organizar uma romaria, tem alguma responsabilidade sobre movimentos, então eu digo para você, na sua paróquia, procure a loja Nossa Vocação no Instagram, esse é o perfil, loja Nossa Vocação no Instagram, entre em contato com o João Paulo, com a Duda, porque eles vão ter opções para... Não vou falar uniformizar, nem padronizar, mas para vestir de uma maneira bem católica a sua romaria, o seu movimento. Ó, esse é o segundo meu aqui, gente. João Paulo II e Beato Carla Putz. Maravilhosa. João, Duda, Deus lhe pague, viu? Muito obrigado. Bom, vamos seguir então? Já que a gente está conversando que hoje nós vamos tratar da doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, e com o Pai e o Filho ele é adorado e glorificado. É a última pessoa de Deus revelada. Mas nós sabemos que nem sempre foi assim, né? Como é que historicamente, professor, ocorreu essa, se eu estiver falando errado, pode corrigir, formulação teológica acerca da pessoa do Espírito Santo? De forma muito simplificada. Jesus, o Filho, se encarna, Jesus se manifesta como o Messias, como Filho do Deus vivo. Você tem todo o relato evangélico. E os apóstolos, vamos dizer assim, para brincar, né? Depois que Jesus subiu ao céu, eles não sentaram assim, vamos fazer um manual e vamos entender o que aconteceu com Jesus, né? Quem era Jesus? Eles eram testemunhas, eles eram enviados, então eles tinham que ir em missão. Claro, tivemos o Concílio de Jerusalém para tratar das primeiras questões disciplinares da igreja, mas a preocupação primária deles era o anúncio. Aí, veja, é uma história longa, porque eles começam, em primeiro lugar, no âmbito judeu, no âmbito do povo de Israel. Até aí tudo bem,
Por quê? Eles eram judeus, falando com judeus, falando a partir do Antigo Testamento. Quando, por exemplo, com Paulo, esse anúncio tem que sair da fronteira de Israel para o mundo pagão, os problemas começam a ficar diferentes. Porque, vamos dizer assim, culturalmente, eles tinham um ponto de partida. Teologicamente também, porque eles tinham o Antigo Testamento. Mas quando você vai falar com pagãos, com romanos, com gregos, com todos que Pentecostes, por exemplo, enumera, você tem um problema de falar a língua daquele povo, falar a partir das categorias daquele povo. Claro, nós já temos o Novo Testamento escrito em grego, mas isso é muito posterior, vamos dizer assim, né, em décadas ao evento de Jesus. 40, 50 anos para começarem a aparecer os primeiros textos. Então, quando nós vemos os apóstolos e os seus discípulos, né, indo ao mundo pagão, as perguntas começam a ficar complexas. Porque assim, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Tá? Messias, um judeu entendia. Filho de Deus era um termo que muitos povos tinham, porque isso muitas vezes era associado ao imperador. Então, mas Filho de Deus, que tipo de Filho de Deus? Tem gente que diz que é Filho de Deus. Onde é que está a sua singularidade? Ponto. Então, o primeiro grande problema que a igreja enfrenta por décadas e até séculos é dizer quem é Jesus. Este é o primeiro ponto. Essa é a primeira formulação. Quem é ele? A pergunta é quem é Jesus? Uma coisa que as minhas respostas vão estar muito em cima daquilo que a gente discutiu nesse final de semana e as referências às quais vocês estão habituados. Uhum. Então, a pergunta é quem é Jesus? Então, são dois níveis que nós vimos desde o começo. A natureza e a pessoa. A natureza e a pessoa. Natureza é aquilo que Jesus tem em comum com Deus. A essência, a substância, como queira. A pessoa é aquilo que o singulariza, vamos dizer assim, na Trindade. Ele é o Filho, não é o Pai e não é o Espírito, embora eles estejam unidos. Então, só que natureza, substância, essência, hipóteses e hipóstases não eram termos bíblicos. E nem judeus? E nem judeus, porque essas são expressões muito especulativas. Esses são conceitos filosóficos. Hipóstases, para quem nunca ouviu a expressão, o que seria? Veja, hipóstase, vamos dizer aqui, é o conceito que a gente tem de pessoa, no fim das contas. Certo? Nele há as duas naturezas, essa união, essa é a pessoa de Jesus. Perfeito. É a pessoa da Trindade, simplificado. Então, quando você tem esses conceitos, quando você tem essas enumerações, você está no âmbito da filosofia grega, certo? Então, quando você está no âmbito da filosofia grega, você tem que começar a elaborar conceitos para explicar aquilo que a Sagrada Escritura não explica. Vou dar um exemplo bem simples. A Bíblia fala que Jesus é Filho de Deus. Só que para um grego isso não fica claro. Então, o Concílio de Nicéia, em 325, teve que dizer: ele é consubstancial ao Pai, que é outro jeito de dizer Filho de Deus. Só que é na linguagem filosófica. Uhum. Então, basicamente, o primeiro trabalho da igreja é um trabalho de tradução ou de retradução. Pegar os termos bíblicos e explicá-los de modo filosófico. Isso seria já influência ou necessidade de uma filosofia mais aristotélica? Isso é ela quem apresenta esses termos? Não necessariamente, porque muitos dos primeiros padres da igreja tinham uma inclinação platônica. A questão é, ou neoplatônica, assim por diante, ou a influência de Plotino. Então, o aristotelismo ele vai ganhar peso mesmo na Idade Média, né? Com Tomás de Aquino. Mas eu estou perguntando pelo que me parece que para a época, né, século I, a filosofia aristotélica e platônica era realmente a filosofia das academias na Grécia e no mundo grego, digamos assim. Então, a igreja nascente, ela escuta, ela enxerga isso por conta desse contato com o paganismo. Exatamente. Ah, ok. Mas assim, o Aristóteles... Então, a filosofia é feita de muitas escolas. Nós conhecemos, claro, os eminentes, né? Temos os pré-socráticos, temos Sócrates, Platão, Aristóteles, mas o nível de influência desses autores na história da igreja é diversificado. Então, nos primeiros séculos, a figura determinante é Platão. Tanto que quando São Justino vai falar da sua conversão, ele vai dizer assim, um platônico se fez cristão.
Então, na verdade, o platonismo é a primeira grande influência. Tá. Agostinho é a expressão disso, né? Então, essas primeiras categorias vão aparecer. Mas, de modo geral, é o cristianismo avançando para terras em que a filosofia era a linguagem necessária para expressar a universalidade da fé cristã. O que isso significa? Se a fé cristã não falasse a língua da filosofia, ela não conseguiria ser universal. Porque senão ele só estaria falando para judeus. Entendeu? Uhum. Então ele precisava usar da filosofia, porque a filosofia era a linguagem universal da época. Se você quisesse falar com alguém de qualquer cultura, tinha que manejar esses conceitos. Praticamente uma cultura universal da época. Exatamente. É quase que o mesmo efeito que a cristandade teve no período medieval? É outra coisa, porque assim, quando você fala em cristandade, você está falando de uma característica política. É quando o cristianismo se tornou um sistema social, uma forma de organização social e cultural, em que os estados, de alguma forma, serviam ao propósito da igreja. Isso é um nível político, cultural. É que, como sou professor de história, eu faço questão de tratar desse tema de maneira bem honesta. Então eu costumo conversar com os alunos, sejam os pequenos ou os maiores, que a cristandade tem esse efeito, você citou da questão da organização política, mas ela tem uma base também toda de cultura, que é ela quem dissemina a cultura a partir da fé cristã, né? E Sim. espalha isso a nível de organização dos estados. Mas a questão é, a filosofia é a linguagem da razão. Certo. A filosofia é a linguagem da razão. Então, quando a fé vai para o âmbito da filosofia, significa, olha, fé, você tem que se expressar na linguagem da razão para que aqueles que não têm a fé entendam o que você está dizendo. Compreendo. Certo? Aham. Então, na verdade, claro, que você pode dizer que a razão vai ter um caráter instrumental, de servo. Não. Mas é assim, a fé precisa adotar uma linguagem universal para poder se expressar. Essa é a questão. Então, quando a fé começa a manejar esses conceitos, né? Como você perguntou de hipóstases, essa união da natureza divina, da natureza humana, que, vamos dizer assim, entre aspas, compõe Jesus, né? Que é o que caracteriza Jesus, que é a pessoa do Filho. Então, assim, esses termos é que vão ajudar o grego a entender a pessoa de Jesus. Porque, assim, basicamente, um grego olhando de fora, Jesus é um carpinteiro, judeu, que disse que é filho de Deus. E aí, o que isso significa para ele? Né? Aquele homem circunscrito a uma realidade precisa ser explicado na sua singularidade. Ou seja, pô, ele diz que é Deus, né? Como é que eu entendo isso nele? Se ele tem carne, se ele tinha fome, se ele suava, se ele dormia. Não, mas a divindade para o grego, dependendo, se você pegar na perspectiva filosófica, é um motor indiferente, fora do mundo, mas entrou no mundo. E aí? Como é que você entra? Paulo, a expressão disso quando ele vai no Areópago. Ele primeiro olha para a cultura, olha para o seu ambiente e diz: a este Deus desconhecido que vocês adoram é o que eu vos anuncio. Então ele não parte do nada, ele diz, ó, aqui já tem um sinal de Deus, aqui tem eu tenho um ponto de partida na cultura de vocês, tanto que os artesãos, né, os que faziam esculturas dos ídolos, não gostaram nada disso, porque ele atrapalhou os negócios deles. Deixou vaga a coisa? Não é que deixou vaga, é que ele disse assim, criou um problema para nós, né, problema econômico. Então é basicamente isso, é um caminho de tradução, é um caminho de exposição a partir daquela cultura. Então, vocês trabalham muito com pregações. Vocês não conseguem pregar na cidade como pregam no campo. Não conseguem pregar para um idoso como prega para um jovem. Sim. Então, se você pensar na cultura da época que todo mundo era formado nessa cultura, você tem que falar essa linguagem. Não adianta. Né? Que não é mais a nossa cultura. É claro. É um outro universo. Por isso que o cristianismo passa pelos seus desafios. Porque, veja, ele nasce num ambiente do Oriente Próximo, ele tem que se expressar na linguagem da filosofia, depois vem a cristandade, depois a modernidade vem cientificista, acaba com tudo isso, e daí cá estamos nós. Com pobreza filosófica e uma crença exacerbada na ciência. E aí, como é que a gente conversa com esse povo? Como é que ela de fato é anunciada e retraduzida de novo? Não sei se estou sendo claro. Mas é isso. A gente começa, então... Esse é o primeiro ponto. E aí, o ponto de partida, no sentido de teologia... É a cristologia. Cristologia. Então, 325 é o Concílio de Nicéia que vai definir que Jesus é verdadeiramente Deus
e verdadeiramente homem. Aí vai falar dessa união hipostática. Então, ali, não é que o Concílio de Nicéia cria a divindade de Jesus, porque Jesus sempre foi Deus. O que ele diz é, nós entendemos a divindade e a humanidade de Jesus nestes termos. Então, por que não fala do Espírito Santo ainda? Porque o Pai, todo mundo sabe que é Deus. Até porque a gente viu que no Antigo Testamento a ideia de Pai já estava lá. Estabelecida. A ideia de filho virou um problema. Porque Jesus vem... Porque assim, Deus já tinha um filho no Antigo Testamento, só que era o povo. Que também era entendido como esposa, entendido de vários modos. Só que no Novo, e o Cantalamessa traz isso muito bem, no Novo Testamento, Cristo aparece, Cristo vem dizer o seguinte, né? Vem revelar, o Espírito vai revelar isso, né? Por Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Então assim, você pode falar metaforicamente que o povo é filho de Deus. Mas você, em Jesus isso não é metafórico. Isso é concreto, isso é real. Então ele diz, eu sou filho de Deus. O Javé que vocês conhecem é meu pai. Então essa é a novidade, vamos dizer assim, é a grande novidade do Novo Testamento. Deus, Pai, que o Antigo Testamento já manifesta, é o Pai de Jesus. Aí cria todo o problema de explicar como é que se dá essa filiação divina. Ponto. Nicéia explicou quem é Jesus, restou um problema. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo. Aí nós chegamos ao Sínodo de Constantinopla em 381. Então você tem 325 Nicéia, 381 Constantinopla. É nesse concílio, 381, grava essa data, que você vai ter a definição da divindade do Espírito Santo. Muito devedora da figura que nós vimos de São Basílio Magno, que em 374 escreve o Tratado sobre o Espírito Santo. Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia. Basílio Magno é Basílio de Cesareia. Esse Basílio que é irmão de Gregório. Exatamente. É uma família abençoada, né? né? Dois santão, hein, gente? Não quer dizer que eles concordavam em tudo. Um detalhe muito importante. Atanásio já defendia, já deixava clara a divindade do Espírito Santo na sua concepção. Mas por que ele não entrou nesses méritos? Porque ele sabia que naquele momento a batalha era a divindade de Jesus. E não adianta falar do Espírito. É aquela coisa, uma coisa por vez. A contribuição, inclusive, dele maior é com a... É a cristologia. De Jesus. Quando você pega esse livrinho do Cantalamessa, No Ombro dos Gigantes, você tem aqui, ó, o capítulo Atanásio e a Cristologia. Isso, e logo depois... Basílio e o Espírito Santo. Então, só em 451 você tem o Concílio de Calcedônia, que olha para trás e diz, olha, vamos resgatar o credo de Nicéia, vamos pegar o credo, vamos dizer assim, né, as adições do credo de Constantinopla e dizer, esse é o credo seguro. Daí nasce o chamado credo niceno-constantinopolitano. Então, basicamente, as discussões são trinitárias, mas a primeira dimensão é cristológica, a segunda dimensão é pneumatológica. Então, primeiro fala quem é o Filho, para depois falar quem é o Espírito Santo. Então, tem essa ordem, tem essa lógica. Nessa caminhada histórica da formulação, acerca da cristologia e da pneumatologia, qual sofreu mais com as heresias do início? A pessoa de Jesus, o Filho de Deus, ou o Espírito Santo? Quem que... Quando você fala nesse sofrimento, né, que a doutrina vem a ter, você teria que enumerar o número de doutrinas heréticas sobre cada um dos temas. Provavelmente, não parei para contar, mas é a cristologia, porque é o primeiro grande problema. Porque essa é a questão. Quando você resolve muitas discussões da cristologia, você consequentemente resolve os problemas da pneumatologia. Porque você viu, se você fala em substância, esclarece o que é substância, na hora de conversar sobre substância, você já tem o conceito. Entendeu? Na cristologia, o conceito não estava pronto. Ou não estava claro. A disputa... Não. Entendam isso. Os primeiros concílios são brigas por palavras. Brigas por palavras. A palavra certa no lugar certo. Eu reflito muito sobre isso, né? Nós fiquem tristes por isso. Tem que ficar triste por isso. Nós estamos num tempo que não há cultura da palavra. Até porque, falando em contexto brasileiro, lamentavelmente, a gente fala, não tem cultura de leitura, a filosofia está desprezada. Isso é um sintoma de que
a palavra importa menos para nós. Hoje nós estamos numa civilização da imagem. É só ver Instagram, certo? É só ver TikTok. Então nós não estamos mais num ambiente de cultura da palavra, de cultura das letras, cultura da filosofia, de leitura, de erudição, nesse sentido. Então, pense no seguinte, os primeiros padres, os primeiros concílios, ensejavam brigas por palavras. Quando eu digo brigas, são brigas grandes. Todo mundo conhece a lenda que São Nicolau, Papai Noel, deu um tapa na cara de Ario, certo? Por mais que não tenha fundamento histórico, é ótimo que tenha isso. Saber que tem gente brigando por palavras. Então isso é parte de uma cultura filosófica. Então quando eu digo, quando o primeiro concílio inicia, tudo que gira em torno dele, e a partir da heresia de Ario, quando todos esses termos, essência, substância, homoousios, não sei o quê, como tudo isso é definido, pronto. Na hora de chegar, de fazer o serviço, o mesmo serviço sobre o Espírito Santo, o terreno já está mais que preparado, né? Então vamos dizer assim, que eu poderia dizer que a cristologia sofreu mais porque veio primeiro. Porque daí você tem vários problemas. Quando você vai falar em divindade, então você tem que falar assim, muito bem, é da mesma substância, do Pai e do Filho. Só que ele encarnou. Daí cria outro problema. Então a primeira relação é entre o Pai, o Filho, e lá depois vem o Espírito Santo, que é aquilo que é o comum entre as pessoas da Trindade, certo? Que é a questão da natureza que a gente viu. Natureza delas. Só que tem um aspecto particular, o aspecto de quem é a pessoa. Então, em Jesus, essa pessoa se encarnou. Então, temos um problema subsidiário, que é a relação entre a natureza humana e a natureza divina. Certo? Então, aqui você está falando de substância. Aqui você já está falando de natureza. Então, quando você fala em natureza, Jesus é Deus e homem. Você cria um problema. Porque do lado do conceito de natureza, tem o conceito de vontade. Se você tem uma natureza humana, você tem que ter uma vontade humana. Se você tem uma natureza divina, você tem que ter uma vontade divina. E aí? Como que isso se coaduna em Jesus? A natureza divina absorveu a humana? A vontade divina engoliu a vontade humana? Daí veio outro problema. O da liberdade. Estão vendo como uma coisa vai abrindo a outra? Então, daí para cada ponto desse, tinha alguém discutindo um ponto e tomando posição. E havia muitos que defendiam fórmulas ambíguas. Porque quando você aposta numa fórmula ambígua, depois você, no dia a dia, você pode interpretar do jeito que você quiser. E isso atrapalharia a ortodoxia da fé. Com certeza. Isso daria margem para uma interpretação equivocada. Vamos dar um exemplo bem contemporâneo. Tem uma expressão que aparece na liturgia de hoje, que é sacrifício de louvor. Você pode interpretar a mesma palavra com sentido católico e protestante. Você pode achar que a liturgia, a Eucaristia é um sacrifício de louvor, então você acentuar a dimensão do sacrifício, ou seja, o sacrifício incruento de Jesus na cruz, o sacrifício cruento de Jesus na cruz é renovado de forma incruenta na liturgia. E isso se dá a partir da ação de graças do louvor que é operado na liturgia. Você pode interpretar isso de forma protestante, dizer que o sacrifício de louvor é só o sacrifício pela palavra. Ok. Sem um sacrifício de fato, né? É um louvor, é uma ação de graças, é o culto da palavra sem uma renovação incruenta. Então, a mesma expressão pode ter duas conotações distintas de acordo com o foco que você queira dar. Isso era muito comum no início. Para você ter uma ideia, no início, os arianos faziam músicas. Você gosta de música? Eles faziam música para que as pessoas decorassem a heresia. A estratégia antiga. Muito boa. Se tem uma forma hoje de você... Tem uma forma no passado, que ainda hoje é válida, de você inculcar a heresia na cabeça de uma pessoa, é cantando. Porque tem capacidade de memorização, né? A gente faz essa discussão na igreja, né? Pode cantar músicas evangélicas protestantes na missa? A resposta é simples, não. Primeiro, porque não são músicas pensadas para liturgia. Segundo, porque você sempre tem que abrir colocar um ponto de interrogação e dizer, esta música expressa a fé da igreja? Exatamente. Expressa o que a liturgia quer dizer. Ou ela tem algum tipo de margem para erro, né? Claro, nós somos humanos, então na fala, na espontaneidade, as coisas podem não sair com toda a clareza do mundo. Isso acontece com o Papa falando, isso acontece com a gente. Mas quando você tem um texto litúrgico, tem esse critério de revisão.
voltando para a pergunta inicial, provavelmente a cristologia sofreu mais porque veio primeiro e limpou terreno para as discussões posteriores. Daí tornou mais simples outras discussões, que não foram brandas. E não cessaram rapidamente também, né? Não. Acerca do Espírito Santo, como você falou, a gente tem mais de 80 anos praticamente. Exatamente, até essa discussão ser minimamente madura. Porque assim, o concílio decidiu, 325, terminou o concílio, todo mundo aperta a mão, vai embora. Ai, que bom. Sabemos que Jesus é verdadeiramente homem. Temos um problema. Tinha gente que não acreditava nisso. Tinha gente que não defendia isso. E essa gente não é gente comum. É bispo, é patriarca. Entendeu? Então isso acabava atrapalhando a vivência de fé das comunidades. Canta La Messa mostra isso e toda a história da igreja mostra isso. Que toda discussão cristológica era uma discussão tão viva na igreja que não era uma... Assim, presta atenção. Nós não temos essa dimensão. Talvez hoje, com redes sociais, a gente está vendo, porque a gente vê muita influência católica, a gente vê muita gente na internet discutindo, brigando, falando mal de bispo, fazendo não sei, né? Combate, entrando em igreja, rezando o terço para atrapalhar não sei o quê, fazendo manifestação. Então, hoje nós estamos num clima de ebulição, porque as redes sociais permitiram que questões teológicas se tornassem questões de política eclesiástica. Parece até a torcida de futebol brigando. Né? Exatamente. Então, hoje nós vemos claramente como uma discussão teológica pode se tornar uma discussão política. Não, hoje o falando de política você associa ao político civil, né? É o político, vamos dizer assim, do Estado. Quando eu estou falando, lá também tinha relação com o imperador, mas assim, era briga ferrenha. E detalhe, o cara que não defende... Como as coisas não estavam claras, nós temos o privilégio de 2 dezenas de concílios, nós temos 2000 anos, então você tem um catecismo que você abre assim, tá aqui, tá Jesus, tá. Nós estamos falando quando tudo era mato, não é? Tudo era mato, então... é isso. Cada um procurava a sua posição. Saiba que no fim de um concílio sempre tem derrotados. E esses derrotados não quer dizer que eles assim, eu não acreditava nisso, agora eu vou deixar meu cargo, porque realmente o concílio definiu algo que eu não professava. Não, ele vai fazer de tudo para atacar aquele que venceu no concílio. Prova disso que Atanásio acaba no exílio. Se tem alguém que se ferrou do ponto de vista humano, foi Atanásio. Porque assim, perde cargo, volta pro cargo, perde cargo, e morre no exílio. Então? Exato. O imperador manda ele pro exílio? Exatamente. Tá vendo, sim, gente? É todo o conjunto da época que manda pro exílio, né? Então é toda uma disputa por cargos, na verdade, né? Um quer excomungar o outro, um quer destituir o outro. Então não é só uma questão imperial, uma questão, sobretudo, de disputa interna. O foco é assim, eu quero o teu cargo de bispo de Alexandria. Então tu é destituído e eu coloco no meu lugar. Depois o outro partido vai lá e coloca você no lugar. Então a gente não tem muita... Hoje, como a gente tem o Papa claramente assim, você é bispo e vai para lá, na lógica oriental, a estrutura é diferente, porque os primeiros concílios eles são muito orientais. Então eles estão sempre em torno de Constantinopla, que é Bizâncio, né? Então você está num outro mundo e você pode ver que nesse início o Papa, o bispo de Roma, não logra esse protagonismo, porque as igrejas orientais sempre tiveram uma estrutura sinodal. Então é o conjunto de bispos que define quem ocupa os cargos, certo? Então isso que significa que você tem muita dimensão política. Então você nomeado, você não é um que te nomeia. Na verdade é um sínodo, é um concílio, mini concílio que te manda. Então se você está dentro de um partido, a briga está feita. Então a gente tinha, até nesse aspecto, uma ação muito mais carismática na igreja do Oriente do que na igreja no Ocidente. Eu usaria a expressão com mais cautela, porque quando você fala em termos carismáticos, você está falando vamos dizer assim, da ação do Espírito naquele conjunto. Carisma e instituição. Enquanto o Ocidente mais institucionalizado já era assim? As definições, as estruturas. Vamos dizer assim, adequar os termos. Ok. Essa relação carisma e instituição é um outro. Esse binômio é uma outra coisa, né? Instituição é o aspecto visível da igreja. Carisma, em alguns sentidos, é como se fosse assim, Deus agindo não à margem, mas paralelamente à instituição. Então, quem faz essa distinção muito clara, parece que tem a hierarquia aqui e alguém com espírito profético aqui, às vezes criticando a hierarquia. Então, a divisão carisma e instituição, que está no subtítulo do livro do Boff, inclusive, Igreja, Carisma e Poder, né? Afinal das contas, Igreja, instituição, claro. Carisma e instituição,
Se você rasga esse binômio, você está dizendo, aqui só tem uma estrutura e aqui tem um espírito profético agindo. Então, não é isso. A questão é a estrutura organizativa da igreja, que o modelo era sinodal. Mas que não era a mesma no Ocidente e no Oriente, como você está falando, A né? estrutura é porque hoje o Papa fala muito de sinodalidade, a igreja está falando de sinodalidade. Só que isso é uma herança da igreja oriental. No Ocidente a gente não tinha isso, então, nesse começo. Não exatamente, porque assim, Roma era uma sede primacial, petrina, certo? Mas o modo como o Ocidente se organizou não tinha esse caráter tão sinodal. Nós tínhamos alguns patriarcados, mas nada que se comparasse a um patriarcado oriental. O que é um patriarcado? O patriarcado é uma igreja mais antiga, em geral de origem apostólica, que ela define a disciplina litúrgica daquele período. Então, assim, todo mundo daquele patriarcado reza na mesma língua. Okay. Todo mundo obedece o patriarca, embora ele não seja um papa, mas ele é como se fosse um grande arcebispo. Ok. Ele é um metropolita, ele é o arcebispão, assim, do lugar. O patriarca seria, na nossa linguagem, assim, empobrecendo, usando um termo, como se fosse um super arcebispo. Assim. Ele tem um poder sobre as outras dioceses, disciplinar, inclusive. E essa é uma estrutura sinodal, que não depende de uma... Então, os orientais, tanto que essa é a grande discussão da igreja com os ortodoxos, né? Os orientais, quando eu falo oriental aqui, eu falo da igreja de terras fora do ambiente latino, fora aqueles lugares em que a cultura está muito influenciada, por exemplo, por Constantinopla, por Bizâncio, ainda. Certo? Ou nesses entornos, né? Tanto é que Niceia, muita gente pensa que é França e não tem nada a ver. Não, Niceia é na Turquia. Exatamente, não tem nada de ocidental. Exatamente. É concílio oriental. Então, a questão é o modo de organizar a relação da igreja com o império e a relação interna da igreja dos bispos entre si, que tem uma estrutura diferente. Então, tanto que a exclusividade do Papa nomear os bispos é uma coisa que se vai desenvolvendo com o tempo. Hoje, no século XX em diante, isso era ponto mais que pacífico. Mas tem lugares ainda no Ocidente que não é nem o Papa que escolhe o bispo. Tem diocese na Alemanha que tem privilégio que o clero escolhe o bispo, o Papa só ratifica. Então, essa nomeação, tanto que na história da igreja, os bispos eram nomeados pelo clero e pelo povo. Veja a história de Santo Agostinho, por exemplo. que é na igreja da padre, enfim, sabe? Todo mundo já passou por essa coisa, né? Você vai para uma reunião desavisado, não tinha nada para fazer, sai coordenando ministro da comunhão, coordenadora pastoral do defunto, né? Pastoral social e ainda faz comentário na segunda missa do domingo do mês. Então, Santo Agostinho foi desavisado nesse sentido. Voltando. Então, as primeiras discussões são discussões também de política eclesiástica. Ponto, é isso. Então, isso também dificulta. Por exemplo, então, como o Papa não exercia o primado como nós o entendemos hoje, porque o primado também foi mudando, então o Papa não ia chegar assim, gente, a definição é essa. Não. É briga, é discussão. A figura do Espírito Santo no começo, sobretudo pós esses concílios, né? Primeiro, Niceia, Constantinopla, Calcedônia. Então, Calcedônia, século V. A experiência da igreja, das comunidades cristãs a nível de Ocidente e Oriente, a relação delas com a pessoa do Espírito Santo era algo comum, porque a gente sabe que não existia a experiência de uma renovação carismática, como nós temos, que é um movimento, uma corrente de graça. Nesse começo da história da igreja, uma vez que se definiu, se compreendeu quem é o Espírito Santo, seu papel e sua ação. Como é que era isso na vida da igreja? É uma ótima pergunta, mas é uma pergunta que exige muita diversificação de contexto. O que isso significa? Os orientais sempre foram mais atentos à ação do Espírito Santo. Isso é claro. O Espírito Santo, na teologia oriental, sempre logrou um papel muito mais determinante. Mesmo antes das formulações teológicas ou isso só após? Durante, né? Durante e depois, vamos dizer assim. Como eu disse, Atanásio já falava do Espírito Santo. E até porque o epicentro de toda a discussão era o Oriente. A questão é a seguinte, que vamos dizer assim, os latinos vão acabar indo numa outra direção e o papel do Espírito Santo vai ficando de forma, não digo secundária, mas vai ficando mais apagada. Tanto que alguns chamam o Espírito Santo do grande desconhecido, né?
Então, ele não vai. Uma teologia dos carismas, uma teologia do Espírito Santo é menos desenvolvida no mundo latino, certo? Até porque, como nós vimos, a partir do Canta la Messa, os gregos sempre, quando iam falar de Deus, já partiam da Trindade, das pessoas da Trindade, para chegar para a unidade de Deus. Certo? Os gregos. Os latinos sempre vão falar de Deus, começam da unidade para depois falar das pessoas da Trindade. Então, se você olhar assim, vamos falar de Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é um só. Então, o grego, obviamente, ele tem que discursar sobre as três pessoas da Trindade. Se você inverte esse desenho, primeiro você fala de Deus Uno, e depois você fala do Pai, do Filho e, por último, do Espírito Santo. Então, no fim, se você criar uma sequência, o Espírito Santo acaba entrando sempre por último. Então, essa ordem de prioridades determinou muito o modo como a teologia foi se definindo. Então, a igreja sempre teve defensores do Espírito Santo, sempre teve fenômenos carismáticos, vamos dizer assim, né? Se você... É porque, assim, você tem que distinguir movimentos carismáticos, você tem que definir o desenvolvimento de uma teologia carismática. Se você pegar, por exemplo, as ordens mendicantes, as ordens que nascem na Idade Média, você tem o quê? Você tem manifestação de carismas da igreja. Se você vê a vida monástica no início da igreja, é carisma. Certo? Então, o Espírito nunca parou de trabalhar. Então, por isso que até tem toda essa discussão sobre o nome renovação carismática. É uma renovação pentecostal. Ou, por exemplo, como vai dizer o italiano, né? É um renovamento nello Espírito. Então, é uma renovação no Espírito, não é uma renovação dos carismas. Certo. Porque os carismas sempre estiveram aí. Sempre estiveram presentes. Certo? Mas é como a Cecília falava, né? É tirar a poeira. É soprar a brasa para que ela apareça. Então, mas de fato, no Ocidente, a teologia do Espírito Santo degringolou por muito tempo. Mas toda ação do Espírito é carismática, certo? Mas é claro. Porque talvez, acho que a denominação no começo da história da renovação carismática tenha sido adotada muito mais nesse sentido do que no próprio da expressão dos carismas. Como os carismas sempre existiram, mas houve um momento lá no de redescoberta deles, né? Exatamente. Porque em alguns lugares, como você falou, não se chama renovação carismática, é renovamento, né? Renovação retornamento, né? Exatamente. Isso. Mas você falou uma coisa interessante. Talvez você não tenha percebido isso. Mas no início você disse, agora nós estamos vendo gente na igreja dedicada ao ensino. Carisma. Isso é uma parte da renovação carismática. É porque no início os movimentos carismáticos estavam muito associados aos chamados dons extraordinários, oração em línguas, essas coisas todas. Mas se você perceber São Paulo na carta aos Coríntios, na hora de hierarquizar os dons, ele deixa muito claro que esses são dons menores e entre os primeiros estão profecia e ensino. Certo? Tanto que, quando ele vai falar do que vai desaparecer, ele vai dizer, as profecias vão desaparecer, a profecia vai desaparecer, a ciência vai desaparecer. Ele não fala, as línguas vão desaparecer. Claro, ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas é uma outra discussão. Mas quando ele diz, esse mundo vai passar, ele vai dizer, vai desaparecer a profecia, vai desaparecer a ciência. Porque ele está falando dos carismas maiores. Exatamente. Então, o ensino é um carisma. Se você olhar, vocês que gostam tanto de estudar, se você olhar o tempo que você dedica, o quanto fruto um ensino bem feito faz na igreja, você vê por que é um carisma hierarquicamente importante. Porque os carismas são dados à igreja em vista do bem comum. A cada um foi dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, nada mais para o bem comum, nada mais, mas claro. Nada, assim... É tão poderoso visualmente aqui hoje, né, para nós, quanto o ensino bem feito para edificar uma comunidade. Então, uma comunidade bem formada, bem ensinada, bem instruída, bem evangelizada, é edificada. Daí você põe uma oração em línguas, e aqui eu não estou discutindo o mérito, nem o valor, nem o seu substrato teológico. O que eu estou dizendo é o seguinte, qual é o nível de edificação que um carisma menor traz? Agora, o ensino, né, nós passamos um final de semana inteiro estudando. Certo? Inteiro estudando, com livros na mão. E eu acho que isso é algo sintomático desta renovação dos carismas, vamos dizer assim, né? É carismático. E descobrir que certos carismas têm um valor
que talvez no passado não tiveram, né? Então, acho que isso é importante. Quase que eu fui levado a te fazer aquele convite que fizeram para você em outro lugar. Lembra que fala assim, então, como é que é? Vem ser renovação carismática com a gente? Que a gente vai- Não, depois de fazer 52 noites de formação com a renovação carismática, me convidaram para servir Jesus com a Vem renovação. servir Jesus com a gente. Eu perguntei se eu estava Nossa servindo Senhora. Satanás até aquela hora. Professor, os padres da igreja dizem que Cristo está ungido por meio do Espírito Santo. Já que ele, Espírito Santo, mora na palavra, no verbo, da qual procede. E assim, ele desceu com ela à humanidade de Cristo como uma unção, que representa o símbolo da palavra. Como é que isso é possível, já que é ele quem doa da parte do Pai? Como é que ele pode receber uma coisa que ele já tem? Perfeito. São muitas camadas aí. E a teologia, vamos dizer assim, trinitária, ainda tem que esclarecer muitas dessas coisas. Então, o movimento da renovação carismática, esse movimento pentecostal, o Cantalamessa é um exemplo disso, está voltando a tratar dessas relações entre cristologia e pneumatologia. Certo? Porque a lógica sempre foi essa que a gente viu, né? O Pai gera o Filho, o Pai e o Filho, deles procede o Espírito Santo. Então, o Filho é palavra, o Espírito é sopro. Ok? O Pai fala o Filho, pronuncia o Filho, que é Logos. O Pai e o Filho expiram o Espírito Santo. Ponto. Se você só ficar nisso, você fica na lógica de muito sequencial. Vem o Pai, depois vem o Filho, depois vem o Espírito Santo. Mas você olha para a Sagrada Escritura e você tem Jesus no seu batismo recebendo, vamos dizer assim, o Espírito Santo. Sim. Então você começa assim, mas como é que essas coisas acontecem? Primeiro de tudo, foi uma advertência que eu fiz para vocês. Claro que nós estamos num campo em que todas as palavras têm que ser muito bem pesadas. Mas preste atenção no seguinte, muito cuidado com essa noção de sucessão, o que vem antes e o que vem depois. Lembre-se que há uma diversidade, vamos dizer assim, de missões, de funções na Trindade, mas a Trindade é eterna. Então você tem uma simultaneidade. Nessas processões divinas existe uma simultaneidade. Exatamente. Nas relações entre as pessoas da Trindade, existe uma simultaneidade que é própria da eternidade. Se você disser que tem um antes, um depois, um primeiro, um segundo e um terceiro, você está estabelecendo critério de tempo. Você está enfiando um tempo intrusivo, vamos dizer assim, né? Um intruso, na verdade, na Trindade. Então, este é o primeiro ponto. Duas coisas que são importantes a se reter aqui. Que Cristo envia o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Mas é o Espírito que me faz conhecer Cristo. Então, você tem que saber que as duas coisas são paralelas, são simultâneas, vamos dizer assim. Elas coexistem. Vamos pegar o Cantalamessa aqui, ó. Por exemplo, falando do batismo de Jesus. Só para citar aqui o livrinho Espírito Santo na vida de Jesus. Para a gente ter um ponto de partida. Duas coisas que ele traz, ó. No batismo de Jesus, o que se operou em Jesus? No batismo, ele vai citar um exegeta chamado Dodd. Aconteceu algo que modificou o curso da vida de Jesus. Estamos autorizados a supor que aquele foi o momento em que Jesus aceitou a sua vocação. Não porque antes não a tivesse aceitado, mas porque somente neste ponto de seu crescimento em sabedoria e graça, como homem, ela se lhe manifestou clara e concretamente. Foi no momento do batismo que Jesus adquiriu a certeza de que devia assumir o papel de servo de Javé. Continua o Cantalamessa. Com efeito, a voz celeste proclama as palavras que em Isaías 42:1 são dirigidas ao servo de Javé, sobre o qual se diz que ele pôs o seu espírito. É nesse momento que se verifica a fusão na consciência de Jesus, enquanto consciência também humana, das duas figuras ideais do Messias e do servo de Javé. Fusão que determinará, doravante, a identidade, a novidade messiânica de Jesus e dará um cunho inconfundível a toda a sua palavra e ação. O que o Cantalamessa está dizendo aqui? Que ao receber o Espírito Santo, temos que entender isso bem, Jesus, com todas as aspas aqui, toma consciência da sua vocação, que ele é Messias. Só que esse Messias também é servo de Javé. Ele tem que sofrer
Uma das coisas mais bonitas que o Cantalamessa vai dizer aqui é que Jesus é batizado entre pecadores. Isso é um anúncio da cruz, porque ele vai morrer entre pecadores. Então, no seu batismo já está anunciada a sua cruz. E aqui completo com a frase que ele vai colocar aqui na página 18. O Espírito Santo vem ungir, consagrar na linguagem bíblica Jesus para esta missão que já não é simplesmente a de salvar os homens de uma forma precisa e estabelecida pelo Pai. Ou seja, através da humilhação, da obediência voluntária e do sacrifício expiatório. Deixar de lado esse momento da vida de Jesus significaria retardar o seu fiat redentor até a noite do Getsêmani, colocá-lo somente no fim, excluindo do início da atividade messiânica. Olha que interessante. Então, o seu sim à morte, o seu sim à humilhação, o seu sim ao rebaixamento, não vai acontecer só no Getsêmani. Vai acontecer na sua unção pelo Espírito no seu batismo. Porque ali, ele sabe, esse Messias vai ter que sofrer. Tanto, só para vocês terem uma ideia. Quando Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Santo de Deus. E ele diz, feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Pedro ganhou um elogio. Pedro é a pedra da igreja. Daí quando ele diz, esse Messias tem que sofrer. Pedro já dá uma... Não, Senhor, que isso não te aconteça. Afasta-te de mim, Satanás. Então, Jesus, naquele momento, ele está dizendo assim, ó, eu quero deixar claro para vocês que eu tenho que sofrer. Beleza, parabéns, que bom, meu pai te usou para revelar, para que todo mundo escute que eu sou o Messias. Mas tem uma coisa que eu já sei e você não sabe. Que eu sei e você não sabe. Você acabou de dizer que eu sou o Messias, mas eu preciso morrer, eu preciso sofrer. E onde isso ficou claro para Jesus? Pode ver, isso não ficou claro só no Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Já aqui. É na unção. Porque assim, o que é o Messias? É o ungido. Então Jesus, quando recebe o Espírito Santo, fica claro que ele é o Messias. Só que ele está recebendo essa unção entre pecadores. E para algo. Para algo. Então ele está recebendo essa unção, vamos dizer assim, para a expiação futura. Mas a consciência dessa expiação está ali. Ali já começa. Essa concepção, já começa, vamos dizer assim, esse processo que vai culminar na sua entrega. Então assim, no batismo de Jesus, a sua messianidade fica clara em todos os seus aspectos. Ele é sim um ungido de Deus. Porque o Messias tem que ser ungido, por isso ele recebe o Espírito Santo. Só que esse Messias não é o Messias de acordo com as expectativas humanas. É o Messias que tem que ser o servo de Javé, aquele que carregou sobre si os nossos pecados. Então isso que o Cantalamessa está dizendo assim, ó, não desvincule o batismo da cruz. Não desvincule o Espírito Santo da missão expiatória de Jesus. Porque ele recebe o Espírito para que fique claro para todo mundo, né, a sua missão. E ali também a sua missão, vamos dizer assim, fica manifesta para ele. Ele, como homem, vê claramente que a sua messianidade é uma messianidade que será sofredora também. Então, então veja, é interessante. O Espírito revela quem Jesus é. E Jesus é o que vai nos mandar o Espírito depois, para relembrar aquilo que ele disse. Então você pode perceber esse duplo movimento. O Espírito que revela Jesus e Jesus que revela o Espírito. Certo? Então, por isso, é essa dinâmica de simultaneidade, né? É sempre a questão de um ângulo que você está olhando. Então, é isso que o Cantalamessa está dizendo, né? Então, cuidado em criar sucessões. O pai faz uma coisa primeiro, depois vem o filho que faz uma coisa primeiro, o terceiro faz... Exato. Primeiro porque tudo é eterno na Trindade, a sua ação é eterna. A gente tem essa lógica meio de escola de samba, né? É a teologia da escola de samba, no fim das contas. Primeiro vem um bloco, né? A ala das baianas. Agora a ala do não sei do quê. Como se fossem separados. A Trindade. Agora o terceiro ponto. Cada um fez o seu trabalho, pronto, fechou o ciclo. Senão, daí você esquece que a salvação é uma obra da Trindade, certo? Então tem que tomar cuidado com essa lógica de sucessão, porque senão você vai compartimentar a Trindade, né? Se é Cristo que nos precede, né? E diante do que você estava falando, eu fiquei imaginando. Ele recebe o Espírito, é uma unção para a missão da cruz, né? Então, nós também recebemos o batismo para, como Cristo, caminhar até a cruz.
O Cantalamessa vai dizer uma coisa muito bonita. Ele vai dizer, acho que até aqui mesmo. Eu tinha visto algo parecido com isso Ele mesmo. vai usar uma na vida de expressão que é Jesus. muito bonita. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: é que a gente acha assim, o que é ser cristão? Ser cristão assim, é seguidor de Cristo. Não, cristão tem um sentido mais originário. Cristão é aquele que foi ungido. Ungido como Cristo. Então, aqueles que são enviados são os ungidos. Essa unção começa no batismo. Exatamente. Então, assim, essa unção é o Espírito. Então, aqueles que são enviados são aqueles que receberam o Espírito de Cristo. Esse é o detalhe. Então, não é só um seguidor. Por que você fala, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus? Isso pode significar o seguinte: li o Evangelho, gostei, me inspirei, vou fazer o que ele mandou fazer. Ótimo, isso também é verdade, vamos dizer assim, é uma camada de verdade. Só que é só a superfície. A coisa é muito mais complexa. Você é cristão por quê? Porque você foi ungido, você recebe o traço típico do Messias, que é a unção. Essa unção é o Espírito. Então, você é cristão não porque você leu sobre Jesus e achou e gostou do que ele fala. Você foi feito cristão. Você não se tornou cristão. Você não se fez cristão. Você foi feito. E essa feitura, vamos dizer assim, essa fabricação do seu ser cristão foi pela, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. Depois que você foi ungido pelo Espírito, claro, você tem que passar pela água. Uhum. É isso que se faz. O batismo é passar pela água, mas passando pela água você recebe a unção do Espírito. Tanto que a igreja agregou ao rito do batismo a unção. Uhum. A unção não está ali de forma só para bonito. Ela está ali para esclarecer o que acontece pelo seu banho. O que o batizado se torna. Exatamente, exatamente. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, pelo Espírito de Cristo, você foi constituído cristão. Então, não é uma adesão intelectual, é uma unção. Você é cristão por uma unção. Você é cristão por um banho e por uma unção, né? É bonito, né? Porque a pessoa minimamente higiênica depois toma banho e se perfuma, né? Ela completa o banho, né? O banho não é só higiene, assim, porque o banho é para limpar a sujeira. A unção é para perfumar. Uhum. Então, você é o novo Cristo, mas você tem que ser o bom odor de Cristo. O Espírito é o que promove o bom odor de Cristo. Tá aí, gente, ó. Perfuminho significa muito tem uns pra nós. catinhos. Sobretudo você que gosta de formação de igreja, né? E vai ficar em ambiente fechado com os irmãos. Precisa de Um perfuminho. Rexona de vez em Ajuda quando, né? muito. né? Não basta só a unção do Espírito nesse caso, né? Você precisa talvez de um Rexona. Né? A gente comentou com muitas pessoas que estaríamos hoje preparando esse programa, né? E aí recebemos algumas perguntas aqui via celular. Nós temos plateia de Barbacena. Temos plateia de Barbacena, gente. Tá Barbacena pensando? tá ficando famosa. Barbacena. Barbacena. A igreja primitiva é claramente aberta à ação do Espírito Santo. Ao longo dos séculos, o Espírito sempre guiou a igreja, mas também é verdade que o Espírito Santo foi, com o tempo, ficando num plano, num certo sentido, sendo esquecido no dia a dia das pessoas. Quais seriam os principais motivos históricos para esse esquecimento, entre aspas, do Espírito? Os motivos são múltiplos, até porque a discussão cristológica ela sempre acabou dominando. E se você olhar aí, tem múltiplas explicações. E aí talvez a gente possa retomar a discussão entre carisma e poder. Quando você tem um acento no carisma, você sempre tem um acento na liberdade, na diversidade, na pluralidade. E todo mundo sabe que quando você fala em liberdade, você fala em problema. Porque daí você dá vazão para muito maluco, né? Então, quando você fala da diversidade de carismas, tem um grande problema de você gerenciar esses carismas, identificar quais que vêm do Espírito Santo, quais são da cabeça da pessoa, quais são criações. E já o discurso sobre Jesus é um discurso que tem muitas camadas. Cristo Senhor do universo, Rei do universo. Então essa, por exemplo, não estou dizendo que foi a doutrina da realeza de Jesus que suplantou o Espírito Santo, mas só estou dizendo que a figura de Jesus, por exemplo, Deus Pai,
Vou dar exemplos bem simples. Uhum. Deus Pai. Então, existe um só Deus. Certas teologias políticas mostraram, então, se é um só Deus, é só um imperador. Certo? Cristo Rei. Então, essa noção da realeza, essa é, vamos dizer assim, para certos propósitos, a figura do pai e do filho são mais facilmente manejáveis. Também porque são aparentemente mais claras. Relação pai e filho. Também tem esse motivo, né? Acaba sendo uma relação, inclusive, que apresenta a obediência, a sujeição, Também, né? também. E tem uma outra dimensão, que talvez não só política, como eu estou insinuando, mas tem uma dimensão que é, de fato, da capacidade de abstração da gente. Porque quando você fala de pai e filho, é fácil. Porque pela lei da analogia, você vê um pai e você vê um filho. Você vê os dois em relação, um ama o outro, beleza, né? Pode ter problemas nessa relação humana, mas você tem um parâmetro. Então é uma outra camada. Agora entrou o Espírito Santo. Daí, imagine o pai, um senhor barbudão. Imagine o filho, você tem o rosto de Jesus numa cruz. Você visualiza, Espírito Santo, uma pomba. Como é que resolve isso? Pomba, fogo, luz. Certo? Água, água viva. Vento. Estão vendo que é tudo isso, né? Água, fogo, luz, vento. Todos Então você símbolos. tem duas figuras humanizadas, do pai e do filho, porque você consegue visualizar, e tem uma pombinha. Então, digamos assim, exige mais abstração. E é mais difícil, como a gente já viu, colocar a pessoa do espírito dentro dessa relação. Porque quando você está falando pai e filho, parece uma relação fechada, inicialmente. O pai ama o filho ama o pai. Daí tem que vir Agostinho para dizer, não, mas não adianta dizer que alguém ama, não adianta dizer que tem alguém amado sem o amor. Aí entra o Espírito Santo. Por isso Agostinho é tão importante. Mas veja, o amor é um outro problema. Então o Espírito Santo é o amor. Nós vimos que o termo amor sofreu muito nos últimos tempos. Tanto que a primeira carta encíclica de Bento XVI para dizer o sentido verdadeiro de amor cristão se perdeu. Exatamente. E daí você diz que o Espírito Santo é o amor. Então não é só o espírito que sofre, é que os conceitos a ele associados também sofrem. Então a figura do espírito, né, tanto que o cantalamento vai dizer que o espírito não é o primo pobre da Trindade, mas por muitos é tratado, até porque é o mais difícil de você discursar sobre ele, né? Porque foi a última discussão teológica feita, foi a discussão de uma pessoa da Trindade que é mais difícil de você remeter a figuras concretas da nossa realidade pela analogia. Ou seja, como eu disse, pai e filho é fácil de imaginar. Agora, o Espírito Santo. Porque daí você diz assim, o pai também é espírito. O filho antes da encarnação também era só espírito. Então, o espírito também é espírito. O pai, por ser santo, nosso pai celeste é santo, também é o Espírito Santo. Espírito Santo. O filho, o verbo, também é Espírito Santo. Vamos dizer assim, né? É o conceito da palavra que já causa um problema. Daí o aqui, Espírito Santo, porque assim, o Espírito Santo é a única das três pessoas que tem um termo que pode ser aplicado aos três. Eu não posso chamar o Espírito Santo de pai. Eu não posso chamar o filho de pai. Mas eu posso chamar o pai e o filho, quanto pessoas da Trindade, pré-encarnação, assim, de espírito. Exatamente. Então a gente tem aqui, não é só um problema de semântica, é um problema de experiência nas realidades cotidianas e culturais. Exato. O problema é a analogia também. Então tem problema político, como certas ênfases na paternidade de Deus, na monarquia de Deus, ou no reinado de Jesus. Essas coisas podem se prestar também. Outra coisa, o discurso muito em carismas é complicado, porque assim, daí vem a hierarquia. A igreja tem papa, bispos, padres e diáconos. É uma hierarquia bem fechadinha. Bem fechadinha no sentido assim, bem montadinha. Daí você começa a dizer que fora desses carismas ordinários, porque o ministério ordenado é um carisma ordinário, ou seja, ele está ali o tempo todo à disposição da igreja. Você precisa do perdão dos pecados? Pode estar lá. Você precisa da missa? Pode estar lá. Você precisa ser batizado? Os carismas estão aqui, né? Sobre a mesa. Só daí você começa a falar profecia, línguas, interpretação, ciência, cura. Cura. Daí cura. Daí você começa a falar milagre. Daí já começa milagre, não é? Daí você começa a perceber que essas coisas entram sobre um outro escrutínio,
que é basicamente o seguinte: eu estou falando de coisas que estão à margem da instituição. Tanto que dos últimos documentos sobre a renovação, os movimentos pentecostais e carismáticos da doutrina da fé, trata justamente sobre essa relação entre carisma e hierarquia, entre movimentos e hierarquia. Você sabe muito bem que a renovação carismática sofreu muito com isso no início, né? Como se adequar na paróquia? O movimento tem uma estrutura própria, a paróquia tem outra. É um jeito de dizer a relação entre os carismas e a instituição. A paróquia tem o padre, tem as pastorais, certinho, tem a secretaria, tem o cronograma da mesa. Onde entra o movimento? Deve haver um povo lá que começa a se reunir na igreja num dia diferente que não é o domingo, fazer uma oração que ninguém faz daquele jeito, um fala uma coisa, o outro interpreta, um tem um grupo que vai interceder, o outro está rezando por cura. Então, eu estou falando aqui em termos de prática eclesial. Então, tudo isso gera problema. Eu não estou dizendo que a hierarquia sufocou os carismas, só estou dizendo que os carismas demandam uma certa liberdade. E não só demandam liberdade, demandam discernimento. E se tem uma coisa que você sabe, estudando a história da igreja, é que gente maluca não falta. Em qualquer lugar. Para chancelar, usar o selo do Espírito para chancelar a sua loucura. Então, divisões, de supostos... É só você ver hoje em certas denominações profetas que surgem a rodo, milagreiros, dons, danças e não sei o quê. Então, quando você olha certos contextos religiosos hoje, você entende porque a igreja sempre teve cautela com certos carismas. Porque quando você solta, você percebe que o espírito está muito longe daquilo, embora seja usado para... É uma realidade, mas assim, a gente tem momentos na história que parece que, não que a igreja seja mais flexível, mas recebeu de uma maneira um pouco mais aberta a diversidade carismática. E em outros momentos, exatamente por conta da questão histórica, contexto cultural, o próprio contexto eclesial da época, né? Então a gente tem momentos em que não há nenhum tipo de abertura ao que não é e já definido pela igreja. Em outros momentos, a igreja vê com bons olhos os carismas. Né? A gente tem, não só do Concílio Vaticano II para cá, mas a igreja ela nunca foi fechada. Isso que as pessoas precisam aprender. Ela nunca foi fechada aos carismas. Eu criaria uma delimitação aqui. A igreja nunca foi fechada aos carismas. Exato. Ela sempre teve cautela com os movimentos que reivindicavam certos carismas. Uhum. É diferente. Tanto que, assim, todos os movimentos novos na igreja tiveram que se adaptar. Desde a vida monástica, é só ver a história de São Francisco de Assis. Não foi uma coisa assim, muito bem, querido, que bom que você ficou pelado na frente de todo mundo, colocou essa roupa. Que bom, pobres. Não, mas o que vocês estão falando sobre os bens da igreja? Vamos passar por um escrutínio, tem que ficar na frente, implorando para o Papa te receber. Então, assim, a história não começou agora. Então, são os movimentos. Por exemplo, a renovação carismática sofreu mais por um outro problema, que é esse ponto em comum com a experiência pentecostal protestante. Uhum. Assim, pode ter cheiro de divisão, de protestantismo dentro da igreja. E a igreja, então, está muito calejada ao longo dos séculos com as divisões, de quantos movimentos que surgiram com certos supostos carismas ou intuições e se tornaram movimentos de separação, movimentos heréticos. Causaram cisão. Causaram cisão, surgiram supostos ramos, né? A igreja tal, o movimento tal. Então, a igreja também vê assim. Você tem uma estrutura hierárquica, que é a constituição da igreja querida por Cristo. Mas a igreja precisa fazer um discernimento dos carismas, e às vezes esse discernimento leva tempo. Isso explica também a cautela em falar de certas coisas do Espírito Santo para não confundir a igreja, né? A igreja precisa agir. Não é uma senhora de 2 anos, né? Ela é uma senhora de 2000. A velha senhora. Professor, uma outra pergunta que chegou para a gente aqui. No batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre a pessoa humana ou divina de Jesus? Embora a gente não separa as pessoas em Jesus. Até porque a pessoa diz que eu penso que o Filho de Deus não precisava do Espírito, mas a sua parte humana sim. Ou isso não tem nada a ver? Não tem como separar na prática, né? Você viu aqui, né? Uhum. Que você tem, repetindo o que foi dito.
Muito bem. É nesse momento que se verifica a fusão na consciência de Jesus, enquanto consciência também humana, das duas figuras ideais do Messias. A Bíblia diz que o Espírito vem sobre Jesus. É muito complicado você ficar criando agora subdivisões e recortes dizendo não veio sobre a figura divina, não veio sobre a figura humana. Certo? O Cantalamessa vai explorar isso de diversas formas. Mas a questão que você tem que reter aqui é que vem sobre ele. Ó. Até tem uma parte aqui que eu acho que é interessante para vocês verem, né? A primeira coisa que vocês têm que notar é que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Olha aqui. O Espírito Santo que em Pentecostes esteve sobre a igreja e que no batismo foi derramado nos nossos corações é, portanto, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus de Nazaré sobre a sua vida. Página 20. E particularmente no seu batismo. Tanto que pode ser chamado no Novo Testamento de o Espírito de Cristo. Certo? Uhum. É claro que só pode haver um Espírito Santo. Mas aqui se trata de algo diferente dessa unidade substancial devido à unidade da pessoa divina. Trata-se de uma unidade também histórica. Olha que interessante. Significa que o Espírito Santo não vem a nós diretamente da Trindade, mas de Cristo. Vem a nós, por assim dizer, da história, não na eternidade. Então, o acento do Cantalamessa aqui é um acento muito interessante, porque assim... A pergunta é, o Espírito veio sobre a pessoa divina de Jesus ou a pessoa humana? O foco do batismo é outro. É que vindo sobre Jesus, o Espírito Santo vem por Jesus a nós. Esse é o foco, certo? Perfeito. Então, assim, o Espírito não vem direto da Trindade para nós. O Espírito vem a Cristo e Cristo nos dá o seu Espírito. Ou seja, então o Espírito não vem direto da Trindade, ele vem pela história. Espírito é Deus na história sendo comunicado a terceira pessoa, comunicado a nós por Jesus na história. Então, o fundamental é isso. Né? Então, o Espírito vem sobre Jesus Cristo, sobre Jesus de Nazaré. Daí você fica assim, né, recortando essas subdivisões. Claro, pode criar nuances, mas o central é isso. Vamos olhar para o relato evangélico como ele está. E evitar de criar problemas, vamos dizer assim, que vão mais gerar confusão do que outras coisas. Veja, tá respondido, meu irmão, isso aí? Você viu, né? Até porque a teologia trinitária exige muitas nuances e existem posições teológicas distintas que vão tentar explicar isso. Até porque quando a igreja vai proclamar um dogma, ela não vai entrar em todos os meandros desse dogma, ela confia, ó, teólogos, discutam sobre isso, certo? Então, se você pegar os dogmas cristológicos, não tem uma exposição clara sobre uma série de pontos, porque a igreja precisa deixar o tempo passar para amadurecer. Quando você está falando... Veja, é uma discussão hoje renovada da relação entre Cristo e o Espírito Santo. Então, é de se evitar certas especulações que podem ser estéreis, né? Foi o que eu diria. Sem produzir nada, né? É, exatamente, né? Para a gente estar caminhando para o final do programa... E me lembrei de uma pergunta que a gente partilhou durante o dia, muito importante. O Espírito Santo, ele age na vida do cristão e na vida da igreja. Como é que a gente pode explicar essa sua ação naquela palavra que nós vemos do texto paulino? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for no Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, como você bem explicou pra gente esse final de semana. Então são múltiplas as formas, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é que o Espírito foi doado à igreja, não só a cada um de modo particular. O Espírito vem para a igreja reunida em Pentecostes, são os apóstolos que estão ali. Então onde eu posso encontrar a ação clara do Espírito Santo? Nos sacramentos. Quando o batismo é ministrado, quando a Eucaristia é celebrada, certo? Ali você tem a atividade primária. Você vai encontrar claramente a ação do Espírito Santo nos múltiplos carismas que ele nutriu, com que ele nutriu, vamos dizer assim, formou a igreja. Certo. Então, se você entra na sua comunidade eclesial, você vai ver múltiplos dons. O canto, o ensino, então a pregação, o consolo, a intercessão.
Tá ali o Espírito Santo atuando na vida da igreja. Nós, enquanto comunidade reconhecida pela arquidiocese, pela igreja diocesana, um carisma. Um carisma, Sim. claro. Então, quando surgem estruturas mais ou menos organizadas assim, né, que dizem assim, não, nós temos um carisma específico, a igreja vai fazer a seguinte análise. Será que esse carisma é verdadeiro? Esse carisma é singular? Ou já existe em outro lugar, né? Porque, às vezes, tem gente que procura fazer a mesma coisa em lugares diferentes, às vezes é o mesmo carisma, certo? Só que acontecendo em lugares diferentes. Se você ver ordens religiosas, muitas ordens religiosas, femininas, sobretudo, foram criadas para cuidar de hospitais e escolas. Fundadores diferentes, lugares diferentes para fazer a mesma coisa. Que às vezes às vezes tem uma singularidade porque é uma espiritualidade de São José, Nossa Senhora, sabe? Às vezes tem um ponto muito específico que diz, não, esse carisma aqui ele tem um toque muito singular, mas não quer dizer que ele não tem ponto em comum com os outros. Então aí é a atividade da igreja. Se você olhar agora, isso falando em termos da ação do Espírito na igreja, a ação ordinária, né? E essa ação mais carismática, né, de edificação da comunidade. Então seria a ação sacramental e seria essa ação para edificação da comunidade. E você tem, claro, aquilo que é básico da Sagrada Escritura, que a função do Espírito Santo é nos fazer reconhecer o senhorio de Jesus. Então ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor não sendo o Espírito. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que vai te fazer ter condições de reconhecer que Jesus é o teu Deus. Então, veja, porque reconhecer que Jesus é Deus não é simplesmente um ato racional. Eu dizia para vocês que a fé é o assentimento livre da inteligência e da vontade movida pela graça de Deus. Certo. Então, essa graça é a ação do Espírito Santo. Então, é como se tivesse uma engrenagem. O Espírito move a minha vontade. Eu quero crer. Mas o Espírito dizendo assim, claro, se você disser eu não quero, ele não trabalha. Então, você disser eu quero. Então, ele, muito bem. Então, eu vou te ajudar a movimentar a tua vontade. Que movimenta a tua inteligência e tu consegues crer. Então, se eu não me abro, se eu não quero crer, se eu não entendo o que eu vou dizer, o Espírito não trabalha. Então, a confissão da divindade de Jesus, a confissão do seu senhorio na igreja sobre a minha vida, depende necessariamente dessa minha abertura à ação do Espírito em mim. Então, é o Espírito que me leva a Jesus, me leva a dizer que Jesus é o Senhor. Porque senão é só uma reflexão intelectual. E toda vez que ele me leva a dizer Jesus é o Senhor, ele me leva a viver isso de maneira eclesial. Claro, claro. O Espírito Santo é comunhão, ele nunca ia te tirar da igreja. Ele nunca me tira, pelo contrário, ele me coloca mais dentro dela. Exatamente. Preste atenção que quando você diz, eu quero me desconectar do Papa, do Bispo, porque o Espírito está falando em mim. Não tem sentido. Não é mais o Espírito Santo, Não é meu mais. querido. Porque o Espírito Santo é comunhão, ele não poderia se contradizer. O Espírito que é de comunhão não pode produzir divisão, né? Então, o Espírito é o Espírito da comunhão eclesial. A gente diz toda a missa, graças ao Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, o Espírito é comúnio, é comunhão, é aquele que é a cola, né? É a amálgama da igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo. E vamos dizer assim, a cola dos membros é o Espírito Santo, é o que deixa os membros unidos, né? Mas é o Espírito de Cristo, claro, né? E ele faz isso, os sacramentos, mas ele faz também naquela ação cotidiana da graça, não é? Levando o batizado a boas intenções, a vida das virtudes, a uma prática maior de vida de oração, Claro. leitura da palavra de Deus, desejo de conhecer mais a graça e conhecer a igreja. Desde que você se abra a isso, claro. Quanto mais o indivíduo estiver aberto à ação do Espírito Santo, mais o Espírito vai produzir nele os efeitos da presença de Cristo. Com certeza. Veja assim, vamos usar uma analogia. Quanto melhor você come, mais o seu corpo vai absorver bem os nutrientes, mais o sangue vai circular de modo adequado, sem passar por aquela veia entupida, né? Significa que você está colocando dentro de você, recebendo aquilo que vai fazer com que o seu corpo funcione direito. Então, se você está aberto ao Espírito Santo, as coisas, no seu processo de aperfeiçoamento, de perfeição, de santificação, vão fluir. Isso não significa que agora, se você deixar o Espírito Santo agir, tudo vai dar certo na sua vida. Não é discurso de coach, não é discurso motivacional.
O que nós estamos dizendo é abrir-se à ação do Espírito Santo é abrir-se à vida da graça. Saber que você não está sozinho, que o seu aperfeiçoamento não é fruto do seu esforço só. Eu sou uma ótima pessoa, estou me tornando uma pessoa muito melhor. Tudo fruto do meu esforço. Deve ser um pelagiano, você não é um cristão, você não está. Agora, move-te em mim, né? Move-te em mim, faça o teu trabalho. E a gente faz muito não atrapalhando. Quanto mais deixar ele fazer a sua obra. Não estou dizendo que é fácil. Não, pelo contrário. Não estou dizendo que é contrário. fácil. A gente quer o controle de tudo. E quanto mais ele estiver agindo, mais a gente vai perceber que não deixou agir o suficiente. Professor, uma última pergunta. Que eu sei do seu comprometimento com a fé. Muita gente está perguntando para mim assim, ó, qual que é a diferença do envio do Espírito Santo aos apóstolos, no Evangelho em João, para João, e para Lucas em Pentecostes? Que diferença a gente vê? Veja, são duas formas de tratar. Uma é língua de fogo, outra é sopro. Certo? Então, são duas formas de relatar a presença de Jesus ressuscitado. A questão fundamental não é a diversidade dos relatos, mas a questão é a seguinte. O Espírito vem como línguas de fogo. Você tem a igreja reunida, você tem a igreja apostólica que tem medo, a igreja que está ali fugindo da perseguição, uma igreja que depois da morte de Jesus está tímida, uma igreja que mesmo depois da ascensão, e aí? O que a gente faz? Então, os focos são diferentes, certo? Então, você tem relatos sobre essa igreja que precisa, então, se abrir. Outra, você tem o Cristo que aparece e sopra, ou seja, o Cristo está ali soprando o Espírito. O Espírito é o Espírito de Cristo. Então, quando você vê Cristo aparecendo, diz, recebei o Espírito Santo. Fica claro que ali, que o Espírito é o Espírito de Cristo. Cristo está ali para comunicar o seu Espírito. O Espírito que vai permanecer na igreja é o Espírito Santo, mas é o Espírito de Cristo. Lembra que a gente falou, né? A ascensão não é um desaparecimento, é um ocultamento de Jesus. E daí, quando ele dá o seu Espírito, ele diz assim, eu não vou estar com vocês todo o tempo, então eu vou dar pelo meu Espírito, receber o Espírito Santo. Está com vocês. Então eu vou, mas eu estou deixando o meu Espírito com vocês. Certo? Então, cada um dos relatos, e que tem múltiplas camadas, vai manifestar um aspecto do mistério. Pode manifestar esse aspecto de que é o Espírito que abre a igreja para a sua universalidade. Por exemplo, Pentecostes faz a igreja universal desde o começo. Então, quando você vê aquela descrição toda, da igreja reunida, depois vem o Espírito, vem os carismas, eles começam a anunciar, todo mundo entende, achava que estava embriagado. Não, mas nós não entendemos a nossa língua. Ali, a igreja local de Jerusalém já se torna a igreja universal, porque eles já começam a falar a língua de todas as nações. Então, ali você já tem, se eu posso criar essa divisão didática, né? A igreja universal. A igreja aberta a todas as nações. A catolicidade da igreja. Perfeito. Ali você está vendo a catolicidade da igreja nitidamente manifesta. O foco é fogo e apóstolos saindo, se abrindo para todo mundo. Você vê João, você vê claramente a igreja ali e Cristo dizendo, ó, o meu Espírito está com vocês. Vão, levem o meu Espírito. Então vamos dizer assim, não, é nitidamente a relação entre a pneumatologia e a cristologia. Se vocês não entenderam que o Espírito que eu vou deixar meu Espírito, então eu não estou abandonando vocês, é só uma nova forma de presença. E essa minha nova forma de presença é na modalidade do Espírito que eu estou dando para vocês. Então, vocês não vão mais me ver externamente, porque agora eu vou estar presente em vocês internamente. Porque, né? Ele prometeu que ia fazer morada em nós. E ele já está fazendo, pelo Espírito. Então, onde vocês forem, eu vou com vocês. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pelo Espírito que está em nós. Então veja que é só uma questão de... São relatos diferentes, historicamente descrições diferentes do evento, mas são ângulos diferentes do mesmo mistério, né? O Pentecostes joanino a que você se refere, do sopro, eu não me recordo se é Santo Irineu quem já vê sinais desse Pentecostes na cruz, quando sai o sangue e água. Ah, sim. Nós falamos hoje de manhã, né? Jesus deixou bem claro. Daquele que crê em mim, brotarão do seu peito rios de água viva.
E a Escritura é clara em dizer, João é claro em dizer, ele está falando do Espírito Santo. Que coisa mais linda. Né? Ele está falando do Espírito Santo. Então, veja, o Espírito está claramente manifesto na cruz ali, né? Está claramente expresso. Então, Cristo é o doador do Espírito Santo por excelência, né? Que riqueza. Gente de Deus, olha isso aqui. A gente podia fazer quantos programas com o professor, né? Mas isso aqui é negócio. Né? Tudo que é bom acaba rapidinho também, gente. Ó, o programa passou rápido. Deu frio na barriga, começo do programa, aí as coisas vão se assentando, aí acabou o programa. Mas na próxima semana tem mais podcast Javenice, se Deus quiser. Professor, muito obrigado. Que alegria. Obrigado, meu querido. Nós, na Javenice, aprendemos a amar o professor Rude Albino de Assunção. Igualmente. Que alegria ter ele aqui conosco. Eu tenho certeza, se você não o conheceu pessoalmente, na próxima vez, que eu tenho certeza que a gente já vai estar ajeitando os esquemas para ele vir de novo, você faz favor de visitar a gente aqui na Casa de Oração, no Sr. Mauro Tomazini, porque com toda certeza a gente vai ser muito enriquecido. Agradecer você que esteve conosco, o pessoal de Barbacena que veio assistir o programa, que está aqui conosco, a turma da técnica, o João, o Rian, o Leandro, a Eriquinha, a turma toda de Barbacena que veio aqui visitar a gente, João Lucas, e você que nos acompanha. Sem você, né, o podcast não teria sentido. Agradeço de coração sua presença, sua paciência. Continue rezando por todos nós, para que não só o podcast, mas nosso caminho continue sendo levar Jesus, levar a experiência da graça de Pentecostes para todo mundo. E o pessoal da nossa loja Nossa Vocação, presenteando a gente com essa maravilha. Eu com a minha camiseta, o professor que recebeu essa aqui, olha aqui, gente. Sensacional, ó. Que espetáculo. Eita lá. São José Maria Escrivá, isso? É lá, ó que lindo. Então, meus queridos, muito obrigado pela companhia. Deus os abençoe. Beijo do gordinho aqui e até semana que vem com o podcast Javenice, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.